26 de abril de 1986. Pripyat, na Ucrânia. Vamos mergulhar profundamente na história e ciência por trás do que ficou conhecido como um dos mais catastróficos eventos do século XX. Essa é a história do desastre de Chernobyl. Hoje, exploraremos não só o que aconteceu naquele fatídico dia, mas também como a radiação liberada afetou o corpo humano e a população da região, um tema que continua sendo de suma importância na ciência moderna. Chernobyl, localizado na Ucrânia, então parte da União Soviética, foi palco de uma das maiores catástrofes nucleares da história. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear explodiu durante um teste de segurança mal executado. Mas o que levou a este desastre? Vamos explorar os eventos cruciais e as falhas sistêmicas que conduziram ao desastre nuclear de Chernobyl, uma cadeia de erros e negligências que culminou numa das maiores tragédias do século XX. Nosso relato começa na década de 1970, com o desenvolvimento do reator RBMK, um projeto ambicioso da União Soviética para liderar a corrida nuclear. Este reator era inovador, mas continha falhas de projeto críticas, incluindo um coeficiente de reatividade positivo e a ausência de um invólucro de contenção robusto, deficiências que mais tarde se mostrariam fatais. À medida que avançamos para a noite de 25 para 26 de abril de 1986, a usina de Chernobyl preparava-se para um teste que visava melhorar a segurança do sistema em caso de queda de energia. Este teste, ironicamente, exigia desativar sistemas automáticos de segurança, uma decisão controversa que refletia tanto a pressão política quanto a confiança excessiva na tecnologia. Um erro humano desempenhou um papel crucial. A equipe sob pressão para completar o teste com treinamento inadequado para lidar com as peculiaridades do RBMK, ignorou sinais críticos de perigo e ao tentarem reestabilizar o reator, inadvertidamente provocaram uma rápida e incontrolável elevação de potência. A combinação de falhas de projeto, erro humano e negligência política criou uma tempestade perfeita. À 1h23 da manhã, após duas explosões devastadoras, toneladas de material radioativo foram lançadas na atmosfera, marcando o início de um desastre de proporções inimagináveis. Quando esses isótopos radioativos entram no corpo humano, eles podem causar uma série de danos biológicos. A radiação danifica células de várias maneiras, mas uma das mais significativas é através da quebra de cadeias de DNA, o que pode levar a mutações celulares e câncer. Falaremos mais adiante sobre como a radiação afeta diferentes órgãos e tecidos. Para entender o impacto da radiação no corpo humano, primeiro precisamos compreender o que é radiação. Radiação é energia em forma de ondas ou partículas. No contexto de Chernobyl, estamos falando sobre radiação ionizante, que tem energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos, criando íons. A radiação alfa consiste em núcleos de hélio compostos por 2 prótons e 2 nêutrons. Ela tem um poder de ionização muito alto, mas um alcance muito limitado e podem ser bloqueadas por uma folha de papel ou mesmo pela camada externa da pele humana. Embora não penetrem profundamente, são extremamente perigosas se ingeridas ou inaladas, pois podem causar danos significativos aos tecidos internos. A radiação beta consiste em elétrons de alta energia ou pósitrons. Tem uma carga elétrica negativa para elétrons e positiva para pósitrons e uma massa muito menor do que as partículas alfa. Essas partículas têm um poder de ionização menor que as alfa, mas podem penetrar mais profundamente nos materiais. Também são perigosas principalmente quando ingeridas ou inaladas, mas em comparação com as alfa, podem penetrar mais na pele, representando um risco maior de dano a tecidos mais profundos. A radiação gama é uma radiação eletromagnética de alta frequência e, portanto, de alta energia, não possuindo massa ou carga elétrica. Tem um grande poder de penetração, podendo atravessar o corpo humano e até materiais densos, como chumbo e concreto, embora esses materiais possam atenuar sua intensidade. Pode ser extremamente perigosa devido à sua capacidade de penetrar tecidos e órgãos. A radiação de nêutrons consiste em nêutrons livres, partículas sem carga encontradas no núcleo atômico. Podem penetrar profundamente nos materiais e no corpo humano, e ao colidir com núcleos atômicos, podem induzir radioatividade secundária ou causar reações nucleares. São particularmente perigosos devido à sua capacidade de penetrar e ativar materiais,
incluindo tecidos biológicos. Quando o reator 4 explodiu na madrugada de 26 de abril de 1986, ele liberou uma nuvem colossal de material radioativo na atmosfera. Isso inclui isótopos como iodo 131, césio 137, estrôncio 90 e plutônio 239. Estes isótopos, com vidas médias variadas, começaram uma jornada silenciosa, mas devastadora através do continente europeu. Impulsionados pelos ventos predominantes, esses isótopos radioativos viajaram para o noroeste, atingindo primeiro a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia. Em questão de dias, a nuvem alcançou a Escandinávia, espalhando radiação significativa na Suécia e na Finlândia, países que primeiro alertaram o mundo sobre o desastre. A complexa interação entre a meteorologia e a topografia europeia levou a uma distribuição irregular da contaminação. Áreas distantes como o Reino Unido e partes da Itália receberam níveis mais altos de radiação, enquanto partes da Europa Oriental, mais próximas de Chernobyl, foram relativamente menos afetadas. O iodo 131, com uma meia-vida de apenas 8 dias, causou preocupação imediata pela contaminação de alimentos, particularmente o leite e seu impacto na tireoide. Já o césio 137, com uma meia-vida de cerca de 30 anos, representou um problema de longo prazo, contaminando os solos e ecossistemas. Esta dispersão não respeitou fronteiras nacionais e levou a uma reavaliação global das normas de segurança nuclear e medidas de proteção contra a radiação. E antes de continuar, preciso pedir seu like. Esse é um canal muito novo, quase não temos inscritos e por isso precisamos muito do seu like e da sua inscrição. Só assim poderemos alcançar um nível que nos permita continuar e melhorar a qualidade dos vídeos, ok? Aproveite para comentar também, estamos precisando de sugestões e críticas, esteja à vontade, qualquer comentário poderá nos ajudar. Então, por favor, senta o dedo no like, comente e se inscreva. Bom, voltando. Os efeitos da radiação no corpo humano variam dependendo da dose e do tipo de exposição. Efeitos imediatos incluem a síndrome da radiação aguda, caracterizada por náuseas, vômitos, perda de cabelo e, em casos graves, morte. A longo prazo, as preocupações se voltam para o aumento do risco de câncer e doenças genéticas. Após o desastre de Chernobyl em 1986, uma série de estudos foi conduzida para avaliar os impactos de longo prazo da exposição à radiação. Um grupo-chave de interesse foram os liquidadores, trabalhadores encarregados da limpeza e contenção no local do acidente. Estudos indicam um aumento significativo na incidência de câncer de tireoide, leucemia e outros cânceres entre estes trabalhadores. Além disso, a população residente nas áreas circundantes, especialmente crianças, mostrou uma prevalência alarmante de câncer de tireoide. A inalação e ingestão de iodo 131 radioativo, um subproduto da explosão, foi uma causa direta. Estatisticamente, houve um aumento de quase 5 vezes na incidência de câncer de tireoide em crianças da região, comparado aos níveis pré-desastre. A longo prazo, estudos apontam para um risco elevado de diversas doenças, incluindo distúrbios cardiovasculares e catarata, entre aqueles expostos a altos níveis de radiação. Surpreendentemente, a incidência global de câncer na população geral não mostrou um aumento tão dramático como inicialmente previsto. Isso pode ser atribuído a evacuações imediatas e medidas de segurança alimentar adotadas. No entanto, o trauma psicológico e os impactos sociais continuam a ser uma área de preocupação, afetando a qualidade de vida e a saúde mental dos afetados. Chernobyl serve como um estudo de caso crucial para entender os efeitos da radiação em seres humanos, destacando a necessidade de respostas rápidas e eficazes em futuras emergências nucleares. Após o desastre, uma grande operação de contenção e limpeza foi iniciada. Paralelamente, cientistas e médicos trabalharam incansavelmente para entender e mitigar os efeitos da radiação nos indivíduos afetados. Tratamentos para envenenamento por radiação, como o uso de agentes quelantes para isótopos específicos, foram empregados. O desastre de Chernobyl em 1986 foi um divisor de águas na medicina nuclear e nas estratégias de resposta a emergências radiológicas. Inicialmente, a resposta médica focou em tratar agudamente os afetados pela radiação, principalmente os trabalhadores da usina e os primeiros socorristas. Isso incluía transfusões de sangue,
transplantes de medula óssea e tratamentos de suporte. A partir dessa experiência, houve um avanço significativo no entendimento e tratamento da doença aguda por radiação. A ênfase mudou para a prevenção e detecção precoce, especialmente em relação ao câncer de tireoide. A administração profilática de iodo estável para bloquear a absorção de iodo radioativo pela tireoide tornou-se uma prática padrão após as exposições nucleares. Além disso, houve um aumento na pesquisa e desenvolvimento de agentes quelantes, que ajudam a remover elementos radioativos do corpo, reduzindo a carga interna de radiação. O monitoramento epidemiológico de longo prazo dos afetados foi estabelecido, contribuindo para uma melhor compreensão dos efeitos da radiação na saúde a longo prazo. As lições de Chernobyl também impulsionaram a melhoria das diretrizes de segurança nuclear e protocolos de resposta a emergências, enfatizando a importância da preparação e da resposta rápida em situações de exposição à radiação. Chernobyl não foi apenas um desastre nuclear, foi uma lição crucial sobre segurança nuclear, política e responsabilidade. O desastre moldou as políticas de energia nuclear e impulsionou avanços significativos na medicina de radiação. A tragédia de Chernobyl não é apenas um capítulo sombrio na história da energia nuclear, mas também um ponto crucial no desenvolvimento de estratégias médicas e de resposta a emergências radiológicas. Este evento catastrófico destacou falhas cruciais não apenas nas práticas de segurança nuclear, mas também na preparação para desastres radiológicos e no manejo subsequente de crises de saúde pública. O legado de Chernobyl reside na maneira como transformou o campo da medicina nuclear. Aumentou a conscientização global sobre os riscos de radiação e impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para a exposição à radiação. O desastre também redefiniu as políticas de saúde pública, enfatizando a importância da prevenção, da prontidão em emergências e da resposta rápida, especialmente em relação à administração de iodo estável em situações de exposição nuclear. Adicionalmente, Chernobyl serviu para fortalecer a colaboração internacional em pesquisa e compartilhamento de conhecimento em medicina nuclear e segurança radiológica. A comunidade internacional, aprendendo com os erros e os horrores desse desastre, passou a dar mais atenção à importância da transparência, da cooperação internacional e da comunicação eficaz em tempos de crise. Portanto, enquanto Chernobyl permanece um símbolo das potenciais consequências devastadoras da energia nuclear mal administrada, também é um testemunho da capacidade humana de aprender, adaptar-se e melhorar frente aos desafios, garantindo que as lições aprendidas continuem a influenciar positivamente a prática médica e a segurança nuclear no mundo inteiro.